Fala, gente boa! Bom, iniciando novembro, né, que é popularmente conhecido como o mês o mês dos defuntos, né? E já entrando no clima da coisa, tá? Eu mostrarei essa foto maravilhosa aqui para vocês, tá? Foto essa aqui, tá? Eu não sei, né? Talvez algum de vocês tenha reconhecido esse cara aqui da foto, né? Está dando esse voo acrobático, né? Com o uniforme do Grêmio, né? Até irei aproximar a foto dele aqui para vocês, né? Então, entrando no clima da coisa, alguém, né? Obviamente que tem a cara de defunto, né? Bom, não sei se vocês puderam reconhecer esse cara, tá? Mas para quem não reconheceu esse cara, ele é o Ronaldo de Assis Moreira, popularmente conhecido como Ronaldinho Gaúcho, né? Então, o Ronaldinho Gaúcho e com toda a sua beleza e sedução aqui para vocês, tá? E aqui mais uma outra foto, mais obviamente mais nítida dele, né? Mais uma vez aqui toda a graça e a beleza de Ronaldinho Gaúcho para vocês, né? Essa lindeza, verdadeira lindeza que vocês estão vendo aqui, né? E que o meu dedo está apontando, né? Então, entrando no clima de novembro, alguém com cara de defunto aqui para vocês, tá? Bom, após este verdadeiro momento de terror, após esse momento terror, né? Agora chegou o momento de falar sério, tá? Bom, eu iniciarei, tá, dando um aviso, tá? Para aqueles que são loucos, né, o suficiente para acessar e ler todas aquelas barbaridades que eu posto no meu blog, né, que é o blog Alameda Cultural, na última quinta-feira, dia 30 de outubro, tá? Eu publiquei um texto inédito, tá? Eu não direi o título desse texto, porque corre o risco de repente, né, o YouTube derrubar este vídeo, tá? É um título meio que indecente, tá? Então, se você aí do outro lado é uma mulher, eu recomendo você a não ler esse texto, tá? Porque é um negócio bem pesado, tá? É um negócio bem forte, né? Eu diria que é algo tão feio, né? Quanto o nosso glorioso amigo Ronaldinho Gaúcho, tá? Bom, agora, finalmente, feito o devido aviso, tá? E indo ao que interessa, que é a história de Joinville, tá? As primeiras fotos de novembro, as primeiras fotos históricas de novembro, aqui para vocês, serão essas fotos aqui, tá? Então, só um instante. A primeira gravura, na verdade, nem é foto, é uma gravura, tá? Essa gravura, ela é de 1855, tá? Talvez alguém até tenha conseguido reparar, né? Tenha conseguido distinguir, né? Essa aqui é a Rua do Príncipe, tá? Hoje é a Rua do Príncipe. E aquela igreja que aparece que está no alto do morro é a antiga igreja matriz da cidade, tá? A próxima gravura, né? Será essa aqui, tá? Nesse local hoje, tá? Existe a agência central do Banco do Brasil, tá? Isso aqui foi esse sobrado aqui, durante muitos anos funcionou a sede da colônia Dona Francisca, tá? Aqui de 1870, caso eu não esteja enganado, até 1898, aqui também funcionou, né? Além da sede da colônia Dona Francisca, aqui também funcionou a sede da Câmara de Vereadores, tá? Então, por incrível que pareça, aqui, né, naquele local onde hoje é o Banco do Brasil, ali na rua Luiz Niemeyer, no centro da cidade, ali um dia chegou a funcionar a sede da Câmara de Vereadores, que, repetindo, funcionou nesse sobrado, cuja gravura vocês estão vendo. Não consta a data em que essa gravura foi feita, tá? E a terceira gravura, tá, aqui para vocês, será essa gravura aqui, tá? Também não consta a data dela, tá? Essa gravura, tá, é de um navio veleiro partindo do porto de Hamburgo, tá? Então, repetindo, esse aqui é um navio que está saindo do porto de Hamburgo, a gravura do século XIX. Outra gravura aqui do século XIX, né, que eu acredito que tenha sido feita por volta de 1850, isso aqui é uma visão do porto de Hamburgo, tá?
Possivelmente essa gravura ela é de 1850, né? A visão do Porto de Hamburgo. E por fim, tá? A última gravura será essa gravura aqui, tá? Só um instante. Isso aqui, tá? É uma polaca, tá? Uma polaca, explicando rapidamente, tá? Era um navio não muito grande, não. Geralmente era um navio cargueiro. Era um navio que geralmente tinha ou 2 ou 3 mastros, tá? E o mastro principal, o maior dos mastros, tá? A vela era uma vela quadrada, tá? Esse navio, a polaca, foi um navio que circulou entre o século XVII e o século XIX, principalmente na região do Mar Mediterrâneo, que é aquele mar que banha, né, o sul da Europa, o Oriente Médio e o norte da África, tá? Então é um navio que circulou muito na região do Mar Mediterrâneo, tá? E até circulou aqui no Brasil, no litoral brasileiro, mas com menos intensidade, tá? Então, repetindo, esse aqui é um navio polaca, né? Bom, na semana passada, né, eu tinha comentado, né, eu revelei para vocês quem foi o primeiro professor da história de Joinville, né? Para quem não assistiu os vídeos da semana passada, tá? O primeiro professor da história de Joinville foi o Hierônimos com H, tá? Durski, tá? O Hierônimos Durski, ele era procedente do que hoje é a Polônia, mas na época, a região do qual ele veio, ela estava sob domínio da Prússia. A Prússia, que é um daqueles países que anos mais tarde, isso em 1871, acabariam formando o que a gente conhece, que nós conhecemos hoje como a Alemanha, né? Bom, já que na semana passada, né, eu contei o pouco que se sabe a respeito da vida do Hierônimos Durski, né, o popular Jerônimo polaco, né, então certamente alguns de vocês devem estar perguntando, então qual foi a primeira mulher, a primeira professora da história de Joinville? Bom, a primeira professora da história de Joinville, tá, ela veio ainda em 1851, tá? Ela veio na quarta leva de imigrantes, né? Essa quarta leva de imigrantes, ela veio através de um navio veleiro chamado Neptun, tá? Neptun com P mudo, tá? O Neptun, né? Ele saiu do porto de Hamburgo no dia 13 de outubro de 1851 e praticamente 2 meses mais tarde, né, como era mais do que comum, né, nessas viagens entre Hamburgo e São Francisco, esse navio ele acabou chegando em São Francisco no dia 12 de dezembro, né, obviamente de 1851. A princípio, seriam 79 pessoas, tá, que imigrariam para Joinville, tá, só que dessas 79 pessoas que embarcaram lá em Hamburgo, tá, uma delas, infelizmente, acabou indo a óbito durante esses 2 meses de viagem, tá? Que foi um bebê, né? Infelizmente um bebê. Esse bebê era o Hermann Leopold Voss, tá? Ele tinha alguns dias de vida, esse bebê, ele tinha alguns dias de vida, né? Como eu acabei de dizer. E os pais dele eram Louis Wilhelm Theodor Voss, né? O Louis, né? Ele tinha 31 anos de idade, era agricultor. A mãe do Hermann, né, era Doroteia, né, Doroteia Caroline. Ela tinha 30 anos de idade e o irmão mais velho dele, né, do Hermann, era o Theodor Wilhelm Max Voss, né? O Theodor, ele tinha 5 anos de idade, né? E essa família, os Voss, eles eram procedentes de Berlim, tá? E eles era uma família luterana, tá? E além, infelizmente, desse bebê que acabou indo a óbito, tá? Houve 2 casos bem interessantes, tá? Bem sui generis, né? Que o primeiro desses casos, bem curiosos, tá? Foi deixa eu me localizar aqui, tá? O primeiro desses casos foi do Friedrich Christel, né? O Friedrich Christel, né? Ele tinha 25 anos em 1851 e a profissão dele era de geômetra, né? Explicando bem rapidamente, um geômetra, ele é um matemático, ele é uma espécie de um auxiliar de engenheiro. Então é ele que faz todas as medições e os cálculos, né?
e o engenheiro ele acaba fazendo o seu projeto em cima dessas medições e desses cálculos, né? Estou explicando para vocês de maneira bem rápida o que é um geômetra, né? O nosso amigo Frederico, né, o Friedrich Christel, né, que era bem jovem, né, tinha 25 anos de idade, ele era natural de Hamburgo, né, ele era católico, e ele acabou desembarcando, ele acabou desistindo de viajar. Então, quando o navio ele ainda estava no porto, ele acabou desembarcando. Em um outro caso, né, ele não chegou a embarcar no navio, mas mesmo assim o nome dele consta na lista de passageiros, né, foi do Johann Schleu. Né? O Johann Schleu, ele tinha 28 anos de idade, ele era curtidor de couros, ele era procedente de uma cidade chamada Wilster, em Holstein, né? Que era na época uma região que na época pertencia à Dinamarca, né? E ele acabou não embarcando no navio. Só que mesmo assim o nome dele consta na lista de passageiros, tá? Então, na verdade, ao invés de 79 imigrantes, na verdade acabaram chegando 76 pessoas, né? A maioria desses 76 imigrantes, 58 desses 76 imigrantes eram de países, né, ou de países ou de regiões que hoje fazem parte da Alemanha, como já citei, Holstein, né, que eu acabei de citar, Prússia, né, principalmente da Prússia, de Hannover, de Mecklenburg, de Oldenburg, de Lübeck, enfim, né? E você dando uma olhada, tá, na lista desses passageiros que vieram por esse navio, pelo Neptune, tá? Em relação à nacionalidade, você irá encontrar vários casos bem curiosos, tá? Consta, né, entre esses imigrantes, consta o J. Gonçalves da Cruz, né? O J. Gonçalves da Cruz, ele era português, ele era marinheiro, né? E ele, obviamente, era católico. Não consta a idade dele, né? Além do nosso amigo Portuga, né, o Cruz, né, o marinheiro, tinha também a Joana Maria das Dores. Não consta a idade, não consta a nacionalidade, não consta a profissão dela, né, não consta a religião, mas eu acredito que ela também fosse portuguesa, né, a Joana Maria das Dores. Consta, né, na lista de passageiros o Gilles Guérimbré, né, que era francês. Ele tinha 22 anos de idade, era agricultor, e por incrível que pareça, ele era de Paris, né? Ele era católico, e além desses dois portugueses e desse francês, né? Tinha também dois cariocas, sim, dois cariocas, né? Um desses cariocas era o João Francisco Soares, possivelmente esse era o nome dele, ele tinha 16 anos de idade. Sim, ele tinha 16 anos de idade, tá? Ele era católico, né? E o outro carioca que veio por esse navio era o Antônio da Silva, ou da Silveira de Souza. Ele tinha 30 anos de idade, ele era contramestre, tá? Ele era contramestre de um navio, de uma polaca, né? Que é aquele tipo de navio que eu mostrei para vocês ainda há pouco, que era um navio de nacionalidade brasileira, tá? O nome desse navio era o Sociedade Feliz, né? Ele era católico, obviamente. Tinha também o J. da Silva, que era marinheiro e católico e português. O Francisco Antônio da Silva, não consta a idade, não consta a profissão, sabe-se apenas que ele era português e que era católico. Tinha também um outro português, né, o que era o Luiz Thomas, que tinha 25 anos, era marinheiro, né, e católico, obviamente. E eram esses, né, dois casos, né, casos bem curiosos, né, vários portugueses que vieram por esse navio, dois cariocas, um francês e uma mulher que possivelmente era portuguesa, né. Então, esses portugueses e esses dois cariocas e esse francês, eles teriam se radicado em Joinville? Infelizmente não consta isso, tá? Fica o grande ponto de interrogação. Eles teriam realmente ficado em Joinville? Teriam se radicado aqui? Teriam deixado descendentes em Joinville? Infelizmente não se sabe, tá? Bom, obviamente eu tenho muito mais curiosidades, né, do que essas para vocês, né? E enfim, eu revelarei no próximo vídeo quem foi a professora misteriosa, tá? Então
Até lá, beleza?